Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite. Mais uma vez, Chai Futebol às 5, especial para vocês terem aí um brinde aqui em casa, com provavelmente a competição mais pura e mais bonita da Associação de Futebol de Braga. Falo-vos da primeira divisão regional da Associação e também mandar-vos lá para casa um muito obrigado. Há programas que estão a atingir as 25 mil interações com o programa em todas as redes sociais e esse número é algo que aqui para o Atleta Canal e para o Chai Futebol às 5 que nos orgulha e que envaidece muito e que aumenta também a nossa responsabilidade, e por isso nós estamos a dar-vos aqui uns brindes ainda mais especiais. Como eu estava a dizer, primeira divisão regional, temos connosco 3 treinadores que muito prezo, que conheço muito bem e, portanto, para falar desta divisão, quis-me rodear de pessoas que conheço bem o trajeto. Começo por apresentar João Pedro Ferreira, 32 anos, comercial, solteiro e bom rapaz, que eu sei que é, na terceira época no Santo Adrião. De seguida, de Santa Fêmea, com o Oasis, vem o seu treinador principal, Hugo Silva, com 35 anos, também comercial e também solteiro. Não conheço ao ponto de saber se é bom rapaz ou não. E em representação das imensas equipas B que temos neste campeonato, Miguel Silva, treinador do Taipas B, trabalha na restauração, casado com Patrícia Vieira e pai de um craque muito grande, o Gonçalo Silva. E começava mesmo por introduzir aqui o meu amigo Santo Adrião, com uma pergunta que depois estendemos aqui ao restante painel. Como é que tu vês esta primeira divisão neste ano, após a pandemia, com o ano passado um ano muito atribulado? Como é que vês a divisão e a competição? Boa noite. Antes de mais, deixa-me agradecer, Daniel, pelo convite, em meu nome pessoal e em nome do clube de Santo Adrião. A divisão é uma divisão competitiva, como sempre, e no que toca à série que o Santo Adrião participa, a Série D, é uma série com equipas de Guimarães e de Vizela. Sabemos da dificuldade normalmente que as equipas de Guimarães nos colocam e, portanto, é uma série competitiva, é uma série difícil em que todos os jogos certamente serão disputados. E basicamente é isso, não é? É um ano pós-pandemia, é um contexto diferente, com algumas equipas novas, que são incógnitas até, mas que já temos assistido a algumas belas surpresas. Não sabíamos muito bem o que é que havíamos de contar por parte delas e já temos assistido a alguns jogos com resultados até algo surpreendentes, o que torna ainda a competição mais imprevisível e mais difícil, e é uma luta semanal muito, muito complicada. O Oasis já andou noutros patamares, vê-se agora na primeira divisão, as coisas neste início da época têm corrido muito bem. Essa série é também uma série assim tão competitiva como o colega estava a descrever? Antes de mais, boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Em meu nome e em nome da Associação Oasis Santa Fêmea, e de louvar o vosso trabalho feito em promover a nossa divisão, que é uma divisão que é um pouco esquecida, mas que é muito rica em valores, e como tu disseste muito bem, é uma das divisões mais bonitas e puras da nossa associação. Respondendo à tua questão, como o meu colega disse, e bem, a Série D, onde nós também estamos inseridos, é uma série muito complicada, com boas equipas, cada vez mais estão a evoluir no que diz respeito a jogadores, equipas técnicas. Já não há aquele estigma do balote para a frente, já se começa a jogar com a primeira fase de construção, a segunda fase de construção, as equipas bem preparadas e como o João disse, as equipas novas são sempre uma incógnita, mas bem preparadas, bem trabalhadas e os resultados são sempre surpreendentes. Acho que quem está nesta divisão não pode dizer que é um candidato, que é dos maiores erros que se pode cometer, é dizer que somos candidatos, porque semana após semana há surpresas. As equipas de fundo da tabela vão claramente disputar o jogo contra os primeiros e com condições para os ganhar. Por isso é uma série bastante difícil, é que vem cada vez mais
acrescentar valor à primeira divisão. Muito bem. Miguel, e como é que uma equipa B olha para a competição? Certamente terá uma forma de olhar diferente das outras equipas, porque estamos a falar de uma equipa B, e como é que as equipas B olham para a competição, na tua ótica? Antes de mais, boa noite. Agradecer-te pessoalmente o convite e ao chá. Boa noite também a estes ilustres. Sim, nós realmente partimos para a competição com outro tipo de pensamento. O nosso caminho é outro, a nossa linha de raciocínio é outra. Nunca abdicamos claramente de disputar os jogos, mas o ponto número 1 será sempre a sustentação do clube e a promoção dos jogadores para a equipa principal. As coisas têm acontecido de uma forma natural, há jogadores que têm realmente correspondido às expectativas, há outros que nem tanto, e depois isso acaba por ter o caminho inverso e vem da equipa A para a equipa B. Claramente, na minha opinião, quem está nesta divisão tem claramente de pensar em subir só. Por isso, se todas as equipas pensarem em subir, o que os meus colegas falaram foi precisamente isso. São todos os jogos difíceis, muito disputados. Claro, há sempre resultados diferentes, mas uma competição bonita. No meu caso, da minha série, com muitos derbys, que é ótimo, é bonito de se ver. Por isso, lá está, considero mais ainda uma divisão muito competitiva, muito difícil de se jogar. Mas achas que é um cenário perfeito para jovens jogadores crescerem? Sinceramente acho. Acho que faltava aquela última fase da formação em que eles não sentissem tanto a passagem de júnior para sénior. E acho que aqui se enquadra perfeitamente as equipas B. Se bem que, na minha perspectiva pessoal, acho que haveria de haver só um campeonato para equipas B. Acho que a própria competição ficava mais forte, muito sinceramente. Tínhamos outro tipo de visão das coisas, outro tipo de visão mesmo das outras equipas. Na minha opinião, era produtivo termos um campeonato só com equipas B. João, tem-se falado muito desta questão das equipas B, porque apareceram uma quantidade muito grande de equipas B na primeira divisão, relativamente até ao scouting de jogadores. Sentiste essa dificuldade no mercado, que havia alguns jogadores que poderiam estar em equipas que não equipas B, e que de repente este espaço que foi ocupado por clubes que estão em patamares superiores, que ao criarem a B, vai retirar jogadores também a muitos clubes. Sentiste no mercado isso? No nosso concelho, o concelho de Vizela, ali a nossa zona, é uma zona, um concelho pequeno e um concelho em que, de momento, temos esta nova equipa de Santa Eulália B, que milita também na série de Santo Adrião, e temos também o caso do Ronfe B, que já é concelho de Guimarães, já é um bocadinho distante. E, portanto, como na nossa realidade, mais do ponto de vista geográfico, perto de nós, não existem muitas equipas B, não se notou tanto essa dificuldade. Agora, eu falo com alguns colegas e tenho cá dois que conheço bem, e no caso do Miguel, que é treinador de uma equipa B, certamente podem atestar mais essa dificuldade daquilo que conheço é evidente. Num concelho como o de Guimarães, que é um concelho grande, em que tem imensas equipas B, certamente alguns clubes tiveram mais dificuldade em encontrar valor jovens com potencial para integrarem as suas equipas, e portanto, como é óbvio, em termos de recrutamento de jogadores, esse mundo de jogadores que normalmente existia a saírem de equipas júniores em boas divisões e bem preparados, dão sequência ao seu trajeto dentro do próprio clube na equipa B, e portanto dificulta bastante aquilo que é o trabalho de clubes que estavam habituados a pescar jogadores, digamos assim, nessas boas formações e nessas boas positivamente para a entrada das equipas B nesta competição.
É verdade que já existiam antes, mas agora apareceram num número muito superior e, portanto, é importante falarmos sobre isto. Para quem está num clube que não tem equipa B, como é que tu olhas e se concordas até com a medida, portanto, para a competição e o impacto que tem na competição? Sim, eu penso que estamos a meio do caminho naquilo que toca à gestão e à introdução das equipas B nos quadros competitivos da Associação de Futebol de Braga. E eu, nesse aspecto, concordo com o Miguel também, que seria mais pertinente, num futuro mais próximo possível, existir um campeonato só de equipas B sub-23. Tornava a competição mais justa, tornava a competição mais adequada e portanto, penso que é esse o passo seguinte a dar. Agora, de momento, para introduzir essas equipas, penso que é pertinente elas serem introduzidas na primeira divisão distrital. Os jovens que fazem parte dessas equipas ganham também algumas valências em termos da adaptação ao futebol sénior, jogando com adversários com equipas com elementos mais velhos. Tem essa vertente que é interessante. Por vezes pode desvirtuar um bocadinho a competição em um jogo ou outro, porque também poder recorrerem a jogadores que normalmente estão nas equipas A, mas num cômputo geral penso que é interessante para o futebol e para o nosso futebol distrital que essas equipas B estejam a crescer e que hajam cada vez mais clubes com esse projeto de dar oportunidade a estes jovens valores que muitas vezes sabemos que saem dos júniores e ainda não preparados para fazerem parte das equipas principais e que têm aqui um espaço onde podem progredir e onde podem progredir sem tanta responsabilidade em termos de resultado e portanto, num cômputo geral, penso que é muito positivo para o nosso futebol. Tens muitas equipas B na tua série também. Pode desvirtuar esta questão que o colega levantou, pode realmente desvirtuar, não é? Porque pode haver uma equipa, porque há jogadores que estão a processar de lesão, que os treinadores da equipa A decidem que eles têm que ter minutos de jogo e de repente pode desvirtuar completamente a competição. Tens esta visão também? Sim, claro, isso é claro. Eu partilho da mesma opinião dos meus colegas. Era muito mais justo haver apenas um campeonato de equipas B /sub-23. Não havendo esse espaço, também sou de acordo delas de se incluírem nos campeonatos da F de Braga. Contudo, acho que devia haver aí algumas ressalvas no que diz respeito à transição dos jogadores da equipa A para a equipa B, porque aí sim, claramente desvirtua o campeonato. Claramente desvirtua o campeonato. E na minha opinião, não é justo. Não é justo jogadores da equipa A para o Nacional, a Honra, que deixam uma divisão que lutam contra equipas que não têm os mesmos argumentos, tanto financeiros como até mesmo no terreno de condições, aí desvirtuam um bocadinho o campeonato. Isso é óbvio, isso é claro. Agora, não havendo a possibilidade de haver, acho que caminhamos no bom caminho, já faltou mais para haver apenas uma série de equipas B, mas não havendo esse espaço, sou a favor delas se incluírem, porque eu, como sou um treinador que vim da formação, sinto claramente que o jovem necessita de mais um passo. Chega ao último ano de júnior e fica perdido. E precisa de um acompanhamento. Nós às vezes sentimos que há jogadores que têm qualidade, mas que por falta, se calhar, de coragem de alguns treinadores em apostar neles, eles ficam esquecidos e necessitavam de mais um ano para rodarem, jogarem com jogadores mais velhos, sentirem outros sistemas de jogo, outro tipo de situações, mesmo até a nível de bancada, os próprios massa associativa a apoiar esses miúdos, fazia sentido. Não havendo essa possibilidade, temos que trabalhar com ela e saber que pode acontecer a qualquer altura essas tais situações de haver desequilíbrios quando defrontarmos essas equipas B. Miguel, tu falaste aqui que nesta divisão que o objetivo tem que ser lutar pela subida. Para uma equipa B, para o Taipas B, é esse o propósito, como o Presidente fez, que chegou à Honra e está a lutar até pela subida à Prova Nacional. É também esse propósito do Taipas B, pôr a sua equipa na Honra,
para o espaço competitivo aumentar? Sim, claramente. Claramente que considero que a equipa B estando numa divisão abaixo da equipa principal, a sustentação do clube vai ser muito maior. A qualidade vai aparecer mais, vão aparecer melhores jogadores, como é lógico. Os jogadores vão ficando mais experientes também. E claramente, no nosso caso, é claro que queremos, se no último terço do campeonato estivermos numa posição de atacar essa subida, vamos fazê-lo e não vamos olhar para trás. No nosso caso pessoal, é mesmo o caso de querermos subir, não declaradamente, não é uma coisa com propósito que fechamos os olhos e queremos isto porque queremos, não, temos que caminhar lentamente, dar os passos certos, até porque no caso da nossa equipa temos bastantes jogadores ainda com idade júnior, a faixa etária é muito baixa, há em determinados jogos que isso se nota claramente, mas sim, queremos estar um passo acima da divisão que estamos. Em relação ao Santa Adrião, já o ano passado um campeonato bastante positivo, este ano, e até a olhar para o plantel, claramente, se calhar, pelo menos visto de fora, uma aposta para a subida. É o projeto do clube, o clube quer chegar à honra? O clube quer chegar à honra o mais rápido que seja possível. Quando esta direção reativou o clube, que teve estagnado durante 5 épocas, sempre se propôs a criar condições com princípio, meio e fim, claro, para atingir a divisão de honra, que era a divisão onde o clube estava quando caiu no vazio diretivo. E, portanto, depois de 2 épocas em que, embora em contexto de pandemia, que muito dificultaram a estabilidade do clube, temos a ambição de subir divisão. E como o Miguel disse, e bem, nesta divisão, não havendo descidas, só temos que olhar para cima e só temos que ambicionar aquilo que pode ser o melhor para o clube. Neste caso, na primeira divisão, tem que ser realmente augurar a subida da divisão. Sabemos que as subidas de divisão não se fazem nos inícios de campeonato, fazem-se realmente nos últimos jogos e, portanto, nesta fase aquilo que acontece é que nós estamos quase numa pole position e queremos entrar nela na linha da frente, queremos estar no último terço de campeonato a lutar por ela. O plantel foi construído a pensar nessa luta e não nos fica mal e penso que não é surpresa para ninguém se nós assumirmos que realmente queremos subir de divisão. É um objetivo ambicioso para um clube que acaba por ser jovem e acaba por estar ainda com algumas dificuldades naquilo que é a sua estrutura à volta da equipa, sobretudo em termos daquilo que é o espaço físico. Nós, esta época, estamos a jogar em campos emprestados, a treinar e a jogar em campos emprestados, e aproveito também para agradecer aqui publicamente ao Clube Tagilde e ao Sampaio, lá de Vizela, que muito tem contribuído com o Santa Adrião. Para um clube que está a treinar e a jogar fora é um objetivo extremamente ambicioso, mas também, se não fosse assim, também não nos dava o prazer que nos dá. Mas perdeu-se, o Santa Adrião é bastante conhecido pela sua massa adepta, pelo bairrismo daquela gente. Perdeu-se isso nos jogos em casa? Perde-se sempre alguma coisa. Embora, como eu já disse, o nosso concelho de Vizela seja um concelho pequeno, embora haja muita proximidade entre terras, sabemos que uma coisa é jogar na nossa casa, outra é numa casa emprestada. Portanto, temos perdido algum apoio em número, mas não em qualidade. E como é óbvio, temos tido na mesma muita gente presente, muitos sócios e muitos adeptos. E as pessoas têm dito presente na medida do possível, têm-se deslocado a Sampaio, que é onde temos jogado, têm-se deslocado também fora, como também já era hábito e como somos conhecidos, e sem dúvida que é um regresso importante para nós também. A época passada, com a ausência de adeptos, sentimos muito
a falta deles. E o campeonato, a época passada, apesar de disputado em contornos diferentes e muito especiais, apesar de ser uma competição muito curta e em que a margem de erro era muito, muito curta, sentimos a falta dos adeptos que nos podiam ter ajudado e realmente podíamos ter conseguido algo mais a época passada. Este ano eles estão de volta, como eu disse, fora de casa não é a mesma coisa do que em casa, mas temos a agradecer muito àquelas pessoas que se deslocam. Podem não ser tantas como eram em casa, mas o número que é, em qualidade, estão lá. A quantidade não é a mesma, mas fazem na mesma o barulho, apoiam a equipa e sabemos que isso transmite muita energia para dentro do campo. Muito bem. Em relação ao AS, a pergunta é mais ou menos o mesmo, não é? Porque, embora não tenhas admitido a candidatura, a gente olha para o plantel e até para a escolha, porque reparei que houve ali muito cuidado na escolha dos jogadores, e é impossível dissociar de uma candidatura do ASES à subida. Eu vou ser muito sincero, Daniel. Como os meus colegas disseram, quem está nesta divisão tem que lutar para subir. Contudo, nós este ano sofremos uma remodelação muito grande do plantel. Sim. Muito grande. Para teres uma noção, do plantel do ano passado, que era claramente candidato à subida, saíram cerca de 10 jogadores. Em que, quando a direção reuniu comigo para iniciar o projeto de uma nova época, e quando foi aceito pela equipa técnica, nós reunimos com o plantel do ano passado para renovar, e numa semana renovámos com todos, e mantemos serenos, calmos. Sim. Passado 2 semanas tínhamos apenas 3 elementos, em que eles saíram todos para divisões acima. Claro, nós no ASES não fechámos portas a ninguém e tivemos que andar a correr no mercado. E chegámos tarde, porque alguns jogadores que nós queríamos já tinham colocação. Contudo, tivemos à procura, que me disseste muito bem, jogadores cirúrgicos, porque uma das coisas que nós sentimos é que, com a base que ficámos, precisávamos de jogadores cirúrgicos, fazer um plantel mais curto para apostar na juventude da nossa formação, porque é o lema do ASES, apostar na camada jovens que vêm do clube. E é um ano que está a ser de transformação completa. Metade do plantel é novo, ainda estão a assimilar as ideias, as coisas estão a correr muito bem, de forma positiva, mas é como eu te digo, eu não vou cometer o erro de dizer que nós somos claramente candidatos. Não, nós somos candidatos, sábado após sábado, a vencer os jogos e a dignificar o nome ASES e a suar aquela camisola. Não vou dizer que nós somos, como o João disse, estamos numa pole position. Não, vamos ver. Jogo a jogo, claro, toda a gente quer subir. Claro. Toda a gente quer subir. O ASES já esteve na honra e quer rapidamente chegar à honra. É um objetivo da direção também. Agora vamos fazer as coisas sustentadas, com os pés bem assentes na terra, para depois no fim não termos grandes sabores, porque quanto maior é o sonho, também é maior o tombo. Por isso, vamos ser candidatos jogo a jogo. Jogo a jogo, somos candidatos jogo a jogo, e no final do terço, no final do último terço da época, aí sim, vemos se somos candidatos ou não. Até lá, vamos disputar os jogos com toda a vontade e dignificar a camisola do ASES. Muito bem. Em relação ao Taipas BE, eu tenho reparado que tem havido algumas subidas de alguns jogadores nestes 2 anos de projeto de equipa B. Sentes isso como também um título? Claramente. Quando aceitei ficar novamente no Taipas, foi basicamente o prazer que me estava a dar a subida de alguns jogadores ao plantel principal. Por isso aceitei ficar mais um ano no clube, de forma a sustentar o mesmo clube, e claramente sinto mesmo um título quando cada treino, cada jogo que um jogador da equipa B vai fazer um treino, vai fazer um jogo pela equipa A, para mim claramente que é um título. Considero mesmo, sinto-me orgulhoso por eles, principalmente por eles, que trabalham muito, mas por nós, por mim, pela minha equipa técnica, que também fazemos de
de tudo para que eles atinjam esses caminhos que eles querem atingir. Mas como é que funciona a coordenação disso? É o diretor desportivo da equipa A, responsável pela equipa A e pela equipa B, ou a equipa B está incorporada pela coordenação da formação? Não, Para lá em casa perceberem como é que funciona o uma organismo. simbiose muito grande entre o treinador principal da equipa B e o treinador principal da equipa A. Falámos muitas vezes, quase todos os dias. Se não for com ele, é com o diretor desportivo, mas tenho uma relação muito estreita com o treinador da equipa A. Então, na medida do possível, da minha parte, tudo o que ele precisa, eu disponho-me a ajudar, porque é esse o fundamento da equipa B, é ajudar a equipa A. E há uma simbiose muito grande, mesmo em relação a caminho inverso. E o colega falou, por exemplo, em relação claramente que os jogadores do Pro Nacional que deixem e falou com toda a lógica e com toda a razão. No caso do Taipas, o treinador do Taipas B olha para a qualidade dos jogadores. Não quer dizer que obrigatoriamente um jogador que venha da equipa A vai integrar o 11 no fim de semana da equipa B. Se nós achar que acrescenta qualidade, ele vem. Se nós achar que para aquele jogo o jogador não é o indicado, então falamos com o treinador, temos uma conversa e ele acaba por não vir. Até porque depois acaba por tirar espaço aos jogadores mais jovens que já estão, que treinam todos os dias também connosco e que estão connosco. Nós falamos agora dos objetivos e as condições do próprio clube para estas orgânicas todas funcionar. Sentes que o clube, porque foi o que se viu na criação de muitas equipas B, que é uma opinião minha e eu aqui sou livre de a dar, houve muito clube que criou porque criou. Tá? Eu acho que há muitos clubes que nem sabem muito bem o que é que estão a fazer. Em relação ao Taipas, houve o pensamento e a estruturação para ter a capacidade de ter uma equipa B e haver uma hierarquia em que toda a gente fala a mesma linguagem, quer os júniores, que se calhar também abastecem muito a equipa B, quer os próprios juvenis, que depois acabam por abastecer os júniores, esta orgânica toda. O clube está estruturado. Eu falo disto porque o Taipas constantemente a mudar de coordenador, que agora está com o júnior na coordenação, mas o ano passado não era o júnior e portanto no ano anterior também não era o que saiu. Essas coisas parecem um bocado confusas. O clube está nesta fase, e pergunto se nesta fase o clube está completamente estruturado com a coordenação do júnior e se as coisas funcionam a nível de hierarquia. Acho claramente que o júnior ter ficado como coordenador do Taipas é uma mais-valia para o Taipas, claramente. Em termos físicos, acho que o Taipas não está preparado para tantas equipas. Muito sinceramente, acho que precisava pelo menos de mais um campo, nem que fosse futebol. Sim, acho que é uma luta do clube, não é? Exatamente, já é uma luta de muitos anos, em que o clube precisa pelo menos de mais um campo, mais um espaço físico. Era obrigatório para podermos todos, de uma maneira melhor, mais perfeita, mais complexa, acabámos por trabalhar. Não havendo, trabalhamos com o que temos. Muito sinceramente não tenho sentido grande dificuldade em treinar neste momento, porque até os júniores acabam por treinar comigo e se eles não treinassem comigo era mais uma equipa, ia ser mais um espaço. Vem o inverno, não é? E toda a gente sabe o que acontece no inverno nas Taipas. Precisamente. E o Santo Adrião tem a estrutura, está-se a começar a preparar, ou tu sentes que nestes 3 anos que estás no clube que tem havido uma evolução a nível de estruturas? Eu também conheço a realidade do clube e conheço até as pessoas que gravitam à volta do clube e tenho sentido essa preocupação, entrada de diretores, malta a acompanhar a equipa. É realmente o clube a preparar-se para a honra? Sim, é o clube acima de tudo a preparar-se para o momento, não é? E para a exigência do momento. Como eu disse já, e é público e toda a gente sabe, o clube teve muito tempo sem atividade,
regressou há 2 épocas e de época para época tem-se apetrechado de melhores condições, não só naquilo que é a equipa, mas também à volta, em termos de estrutura e do staff à volta da equipa. E portanto, Os jogadores recebem? os jogadores, sim, Ajudas de custo? sim, tem alguns ajudas de custo, sim. Até porque temos alguns jogadores, como somos Santo Adrião é Concelho de Vizela, mas faz fronteira com Felgueiras, exatamente. Temos uma boa parte do nosso plantel é do Concelho de Felgueiras, até com um histórico de algumas épocas na Associação Futebol de Porto. E, portanto, fazem algumas deslocações para treinos e para jogos, o que obriga o clube a contribuir também nesse sentido com os jogadores. E é basicamente isso que eu estava a dizer, época para época. O clube está-se a apetrechar melhor em termos de staff, em termos de departamento médico, em termos de parte também de... Não temos um diretor desportivo, quem faz a construção do plantel sou eu juntamente com o presidente, mas temos cada vez mais gente na direção também com anos de futebol e com vivências de futebol, que permitem também opiniões e permitem sugestões válidas naquilo que é tudo o que concerne à volta da equipa de futebol. Muito bem. No ASO também há ajudas de custos para os jogadores, porque é muito irregular. Portanto, a gente olha para a primeira, eu diria que há 50% de clubes que não têm ajudas de custo e têm uns prémios por jogo, há outros 50% que têm. No caso do ASES, há essa ajuda de custo para os jogadores? Zero. Muito bem. Nem prémios de jogo, nada? Os jogadores recebem zero, isto é, há prémios de jogo consoante o lugar na tabela classificativa. Isto é, há um patamar que, se estivermos acima desse patamar, em caso de vitória, os jogadores recebem... E podes-nos revelar qual é esse patamar? Do 5º lugar para cima. Muito bem. Caso contrário... Não é projeto de subida, é curioso. Não é um projeto, é a forma de motivar os jogadores. Sim, mas queremos estar de 5º para cima, estamos a lutar pela subida. É uma forma de, como eles não recebem nada, isto é uma política que já está institucionada no ASES há 3 anos. Para motivar os jogadores, do 5º lugar para cima recebem prémio. Se estiverem do 5º para baixo, recebem zero. Muito bem. Mas andar do 5º para cima a época toda? Este ano, o ano passado correu-nos bem, este ano, felizmente, estamos a correr. Há 3 anos atrás posso dizer que os jogadores levaram zero. Pois foi. Levaram zero. Sim. Por isso, ajuda também a motivá-los, como é óbvio, fim de semana após fim de semana. Mas é a única forma do ASES poder ajudar. Porque o ASES não tem capacidade financeira para ajudar os jogadores. Acho que é uma luta, conversas que eu tenho presente, é uma luta que ele tem nos próximos anos, poder ajudar a nível de despesas os jogadores, mas neste momento não há hipótese. Daí eu dizer que quase é um clube que não fecha portas a ninguém. Caso haja uma proposta, claro, tem que deixar sair. Claro, é obrigatório deixar sair, porque eles estão aqui porque gostam, mas também gostam de, ao fim do mês, levar alguma coisa para casa para no final do dia de um treino não ter a namorada a chatear a cabeça ou a mulher a chatear a cabeça. É sempre um incentivo extra. Caso contrário, se este ano foi difícil fazer um plantel, seria muito mais difícil. Sem dúvida. E em equipas B, e na tua realidade, falas sempre da tua realidade, porque não sei se há casos diferentes ou não, há jogadores que já têm ajudas de custo por parte do clube? Não. No Taipas não. E como é que funciona a construção do plantel? Olhares só para dentro ou também olhares para fora? 60-70% do plantel foi para dentro, os jogadores que tiveram nos júniores. Tentámos contratar jogadores que já passaram pelas Taipas, do clube, que sabem a realidade do clube, e depois, de uma forma cirúrgica, os jogadores que eu indiquei, os jogadores que eu já conhecia, tentá-los incluí-los no nosso projeto, aquilo que nós éramos, o que nós queríamos para eles também, e pronto, e eles aceitaram, mas em termos de ajudas de custo, ou seja,
alguma forma monetária, no Taipas não. Mas todos os não jogadores acontece. ainda com o sonho de Sim, um sim. dia... E se calhar é isso que alimenta, digamos, o Taipas B. Sim. É um bocadinho, a faixa etária ser baixa ajuda, porque a maior parte deles ainda tem a ambição de chegar ao tipo de patamares, o mais longe possível, e depois a equipa B acaba por não ser ainda o expoente máximo do clube, então eles ainda têm mais um patamar para escalar, ou seja, acho que acaba por ser motivação maior que essa, acho que no caso dos meus colegas que não têm, porque estão no expoente máximo, eu tenho, felizmente, esse lado motivacional, não tendo o lado monetário. Muito bem, eu também acho muito interessante para perceberem lá em casa, e começava pelo Hugo, como é que funciona o microciclo de uma equipa de primeira. Honestamente, não tenho conhecimento se são diferentes ou não dentro da própria divisão, mas provavelmente são. No teu caso concreto, quantos treinos é que vocês têm por semana? E depois também podes entroncar aqui com a questão em relação ao staff, em relação à tua equipa técnica, de quantos elementos são e como é que vocês pensam e estruturam uma semana de treino com o jogo, como é que são feitas as coisas? Daniel, é o seguinte, nós treinamos 3 vezes por semana e o nosso microciclo consiste muito, eu vou ser o mais puro possível. Como os jogadores, grande parte dos jogadores recebe 0, alguns deles podem ter uma lesão, uma dificuldade, sim, e nós nunca sabemos muito bem ao certo quantos jogadores temos para realizar um treino, isto é, nós não conseguimos fazer uma organização semanal dos treinos. Os jogadores comprometem-se todos no dia do treino, por volta do meio-dia, caso não haja alguma ausência, avisar, não há treino, e a partir do meio-dia, juntamente com a minha equipa técnica, começámos a organizar o Mas vais treino. abaixo buscar, Sim. quando falham, vais buscar Sim, juntos? sempre. Para teres uma noção, neste momento estão 5 miúdos da formação a treinar connosco, sempre a combatar saídas, Sim, isto é, se nós temos Plantel pequeno, ainda por cima. se nós temos uma ideia de treino para aquela semana, consoante o adversário que vamos receber, ou vamos jogar, pedimos sempre ao nosso coordenador X e X atletas para virem para cima para conseguir. É o Silvano que está no... O Silvano abandonou esta época e este ano é o Bruno Cunha, que já faz há muitos anos parte da estrutura do ACES. Assim sendo, nós fazemos sempre a nossa planificação no dia do treino, isto é, a partir do meio-dia já sabemos quem é que temos, começamos a trabalhar junto, eu e a minha equipa técnica, que são 4 elementos, tenho 2 treinadores adjuntos, que eu posso considerar que são quase como principais, e um treinador de guarda-redes. Entre nós começámos a delinear a ideia, a ideia fica logo delineada a seguir ao jogo, isto é, acaba o jogo, reunimos-nos e discutimos o que é que vamos fazer para a próxima semana, consoante o adversário que vamos jogar. Começamos a ter as nossas ideias dentro do treino do dia e vamos dividindo tarefas entre nós. Nós todos, os 4 da equipa técnica, temos todas tarefas definidas. Eu não gosto de dizer aos meus adjuntos o treino é este e vocês vão fazer, eu fico de fora a analisar. Não, eu gosto que os meus adjuntos, juntamente comigo, tenham intervenção no treino, mesmo no treino, e discutimos e rapidamente o treino flui. Acaba o treino, reunimos sempre, 5 minutinhos, passamos o nosso feedback e tentamos sempre, vamos melhorar isto que hoje não correu bem, vamos melhorar aquilo que não correu bem, e já passamos algumas ideias para o treino do dia a seguir. E basicamente é isso, escalonamos a nossa fase de treino em 3 fases. Mas os dias de treino são fixos? São rotativos, consoante se jogamos ao sábado, se jogamos ao domingo. À terça-feira é sempre livre, os jogadores sabem que à terça-feira é livre para eles organizarem a vida como quiserem, mas é sempre rotativo consoante o dia do treino. Chegamos ao final do treino, estabelecemos novas metas, começamos a ver, vemos que temos os jogadores que faltaram disponíveis e partimos para a organização do treino a seguir e do jogo. E lá em Santo Adrião, é também 3 treinos, é mais ou menos com esta orgânica, como é que funciona? Sim, treinamos 3 vezes por semana, dependendo também de quando é o jogo, sábado ou domingo, os dias de treino. Ajustam?
exatamente. Os nossos treinos são treinos organizados pela equipa técnica toda, que é composta por mim e por mais 2 adjuntos e por um treinador de guarda-redes. Temos também um elemento que colabora connosco em termos de análise e observação. Mas dentro da equipa técnica ou exterior? É exterior, okay. que tem uma ligação forte com a equipa técnica, mas não pode estar presente nos treinos, então faz essa ligação exterior. E portanto é um bocadinho esta dinâmica normal de uma equipa técnica, não é? Planeia, executa o treino, no fim reflete e pensa naquilo que pode melhorar, um bocadinho como disse também o Hugo. Penso que isto é um bocado transversal a todas as equipas técnicas, é uma equipa técnica que seja estruturada, com funções bem definidas nos seus elementos. Temos um dos meus colegas que está mais direcionado para a parte de preparação física, a parte inicial de treino, desde ativações, aquecimentos, partes de circuitos, estações. Depois eu direciono-me sempre mais para a parte técnico-tática, com o auxílio também de mais o outro meu colega que é mais jovem e também está a ser introduzido na equipa técnica esta época. E portanto ainda está a inteirar-se das situações e da nossa forma de trabalhar, e nós normalmente temos um microciclo bem definido, a ideia de treino é bem definida, sabemos aquilo que pretendemos no primeiro treino da semana, o que pretendemos no treino do meio, o que pretendemos no último treino. Mas esta questão de falha ou não dos jogadores, e corrijo-me se eu estiver enganado, o Santo Adrião este ano não tem formação. O Santo Adrião este ano não tem. O ano passado tivemos uma equipa júnior, e este ano, do ponto de vista de dificuldade logística que é ter a equipa sénior a treinar fora, a direção optou por não dar para já a continuidade a esse projeto. Portanto, não tens esta questão de recorrer aos júniores para colmatar possíveis ausências? Não tenho essa ferramenta, digamos assim. Não tenho essa oportunidade, gostava de a ter e tinha a época passada, mas no Santo Adrião felizmente temos sido felizes, e também os jogadores têm tido um compromisso assinalável para que essas falhas aconteçam em poucos treinos, e portanto eu normalmente a equipa técnica vai planeando o treino durante o dia de treino, e felizmente não tem acontecido muitas situações em que na parte final e ao final da tarde alguns jogadores nos informa que não poderá estar presente no treino por determinada razão. Felizmente temos planeado e as coisas têm acontecido conforme temos planeado, sabemos da dificuldade que é, e coloco-me um bocadinho na pele do Hugo, a dificuldade que é a gente ter um treino planeado. E sabemos que às vezes um jogador faz toda a diferença. A falta de um jogador num treino que esteja planeado faz toda a diferença. E como eu já disse e volto a repetir, temos sido felizes, e temos que dar um voto de louvor aos jogadores pelo compromisso que têm tido. Claro. Muitas vezes difícil, sabemos que já é amadorismo puro. O futebol distrital, todo ele é amador. Na primeira divisão é o nível, o patamar mais baixo ainda mais, e portanto estamos dependentes. Eu por acaso, alguns valores que estão a ser praticados na prova nacional, não sei se concordo que se possa considerar amadores, mas outras questões. Para ti a preparação do microciclo deve ser ainda mais complexo, porque pode ter jogadores aí para baixo, jogadores aí para cima. Como é que funciona? Muito mais complexo. No meu caso, eu treino também 3 vezes por semana, tenho dias fixos para treinar. Sim. Porque são muitos atletas, sim. O clube tem bastantes atletas, depois há sempre a situação de muitas vezes ter que disponibilizar jogadores para a equipa principal, mas rapidamente consigo fazer outro tipo de treino, se for preciso. Sim. Num curto espaço de tempo consigo preparar outro treino, não me desculpo um bocadinho nesse tipo de situações. O que difere aqui é sempre o último treino da semana, porque eu tenho um treino fixo, é de quinta-feira. Se chegar ao sábado faço determinado treino, se chegar ao domingo faço outro tipo de treino. Quando tenho ausências,
derivado do Júnior estar a trabalhar comigo, não tenho também essa possibilidade de ir buscar jogadores ou aos juvenis, ou seja o que for, então eu próprio acabo por preparar outro tipo de treino antes de chegar ao terreno, sem qualquer tipo de problema. Mas tenho também uma equipa técnica com 4 elementos que me ajudam na preparação, embora eu gosto de estar muito por dentro daquilo que é a preparação, quer do treino, quer do jogo, quer de tudo, e depois incluo o diretor que também é uma ajuda grande em termos de logística e do resto que abastece a equipa B do Taipas. Muito bem, vocês têm a noção que são treinadores privilegiados, porque têm equipas técnicas muito grandes, até um bocado a mim, que não conhecia a realidade das vossas equipas técnicas, até me surpreendeu um bocado terem essa quantidade de pessoas a trabalhar convosco. Agora que falamos de equipas técnicas e dos próprios clubes, já falamos também das competições, agora falar um bocadinho de vocês enquanto treinadores. Começo pelo João. João, 7 anos no Santa Eulália, 7 ou 6? 7. 7 anos no Santa Eulália, terceira época de Santo Adrião. És um treinador de projeto, um treinador de longo prazo? Tendo em vista o histórico diz que sim. Mas tem sido coincidência ou...? Não, tem sido realmente também escolha minha e eu identifico-me muito com um trabalho feito de forma estruturada e com princípio, meio e fim. Na formação é um bocadinho diferente, sabemos que as coisas funcionam de forma diferente do que no patamar sénior. Eu tive 7 anos no Santa Eulália, passei por vários escalões, fui continuando no clube, acompanhando algumas gerações que me foram passando pelas mãos, e é sempre um trajeto na formação, acaba sempre por ser um trajeto mais de continuidade e é natural que assim o seja. Em patamar sénior não será tão natural, e eu vou na terceira época no clube. Sabemos que é um clube e um contexto e um projeto diferente da maioria, por a realidade do clube ter sido a que já referi aqui, que é conhecida de toda a gente, que é o clube ter estado fora de competição. E, portanto, eu quando fui para o Santo Adrião fui com a noção e com a confiança de toda a estrutura de que era um projeto a médio e longo prazo. E, portanto, eu neste momento considero-me sim um treinador de projeto. Muito bem. No teu caso, Hugo, também reveste no projeto, sentiu-se no que tu foste falando, reveste no projeto do ASES. Achas que é importante esta sustentabilidade de projeto também para ti enquanto treinador? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós, primeiro, para nós irmos para um local, tem que haver um bom projeto. Acho que nós temos que ir para um sítio onde nos dão garantias de que não vamos para lá para 1 ano, 2 anos, na minha opinião. Claro, se aparecer algo que seja mais aliciante, somos jovens, nós sonhamos, nós gostamos disto e queremos altos voos, como é óbvio. Mas quando nos aparece um projeto e o projeto é bem explicado, bem solidificado, eu no meu caso eu abraço o projeto como se fosse meu. E no caso do ASES, apareceu numa altura em que o presidente me convidou para criar uma equipa de júniores, porque o ASES, quando eu vou para o ASES não tem equipa de júniores, eu vou para o ASES e o presidente pede-me para eu criar uma equipa de júniores, sabendo de antemão que ia ser muito difícil porque tínhamos poucos jogadores de juvenis, criámos uma equipa de júniores com a ideia de criar essa equipa para depois, a longo prazo, começar a transitar atletas para os séniores. As coisas foram fluindo, sabíamos que era difícil, conseguimos subir a equipa do ASES à primeira divisão distrital de júniores e depois entretanto apareceu este projeto dos séniores, no qual o primeiro ano em que eu estive com a minha equipa técnica
Foi um ano de aprendizagem, um ano apesar de eu já ter estado numa equipa sénior 2 anos no meu anterior clube, foi um ano de aprendizagem, de solidificar, errar muito, errei muito, em que no ano a seguir nós tivemos outro patamar, já estávamos muito melhor preparados, entretanto apareceu o Covid, e aí mudou tudo. E depois foi o ano anterior, também foi muito difícil, em que havia um projeto, no qual ele não correu muito bem, mas o Presidente deu-nos todas as condições e acreditou em nós para continuarmos a levar avante aquilo que tínhamos proposto desde a minha entrada nos Júniors e depois na equipa sénior. Tens esta visão também para a carreira de ver as coisas e estar num projeto durante muitos anos para o teu percurso enquanto treinador? Sinceramente não. Eu sinto-me bem no Taipas, muito bem, gosto das pessoas, as pessoas gostam de mim, mas ambiciono sempre mais para a minha carreira, com passos sustentados, quero aprender o máximo possível, que como o Hugo disse, quero errar o mais possível, mas quero estar preparado. Neste momento sinto-me preparado, sinto-me um treinador muito preparado para qualquer desafio, mas não me revejo a estar num projeto que dura muitos anos. Considero-me um treinador ambicioso e um treinador de títulos. Eu gosto, acho que todos gostamos de ganhar, sim, isso é intrínseco, mas não me revejo, se calhar, a estar muito tempo no mesmo clube. Mas enquanto objetivo de carreira, e portanto acabaste de tirar o FAB, queres tirar o FAA, queres continuar a desenvolver-te como jogador, isto para entrar, tipo, ok, estás no Santa Adrião, estás no projeto, esperas levar o clube à honra, eu espero que consigas, ficava mesmo muito feliz que o conseguisses, mas vês-te a chegar à Pro Nacional, vês-te a chegar a Campeonatos de Portugal, ou então tenho a minha vida profissional estável, estou bem e quero treinar, quero matar o bichinho. O que é lá em casa para perceberem? Todo treinador tem que ter a sua ambição em elevar os seus patamares, e eu não sou diferente nesse sentido. Agora, eu penso que nós, no contexto em que estamos, temos que pensar de forma muito ponderada e de forma muito estruturada, e eu não vou esconder que gostava de evoluir ainda mais naquilo que é a formação como treinador. Sim. Agora sabemos que este é um trajeto longo, é um trajeto demorado e exigente em termos financeiros também. Sabemos que entre o FAC e o FAB acaba por ser um trajeto mais simples de se fazer, e sabemos que depois do FAB, a ponte do FAB para o FA é muito mais difícil, porque os cursos passam de ser administrados nas associações de futebol para ser diretamente com a Federação Portuguesa de Futebol, e tem que haver aqui um currículo de campeonatos nacionais, de presença em campeonatos nacionais, para podermos ser elegíveis para o FA. E portanto, eu gostava de continuar este trajeto de formação como treinador. Sei que para o poder continuar tenho que, num futuro, diria a médio prazo, pensar em ter anos de campeonatos nacionais, precisamente para ter esse currículo necessário para ser elegível para o FA. Agora, honestamente, se penso nisso, se isso é o meu foco principal, se isso é aquilo que eu vou para a cama e me deito na almofada a pensar, não. Neste momento desfruto muito do que faço no momento. Sim. E no momento sou treinador de Santa Adrião, sou treinador de uma equipa de primeira divisão distrital, que muito me tem dado a mim também como treinador. E eu estava a ouvir as palavras do Hugo quando tomou rédeas da equipa sénior na primeira época, que errou muito, eu também errei. E isto é um processo que estes clubes da primeira divisão distrital estão a percorrer, e a cada vez encontrar treinadores mais jovens e mais bem formados, e isso ganha a divisão e
Ganha a competição toda. Ganha a competição toda, mas nós treinadores também até os ganhamos, jogadores. e até os jogadores que ganham outras ferramentas. Sim. Que Eu sou grande defensor dos treinadores jovens. Estou a ganhar alguns animes por causa disso, mas eu até agradeço. Mas estas questões dos cursos, dos patamares, como é que tu olhas para isto? Porque de repente eu tive cá o Vítor Pacheco, que sei que é mesmo verdade, que se candidatou ao UEFA durante 10 anos, só que tem 0 anos ou tem 1 de campeonatos de Portugal e nunca é sequer elegível, nem entra na lista de candidaturas. És crítico com isso ou achas que é um percurso normal e que as coisas têm que ser assim? Honestamente, eu coloco-me numa posição equilibrada em relação ao Programa Nacional de Formação de Treinadores. Penso que tem algumas premissas que talvez não sejam muito corretas. São precisos muitos anos para atingir o topo da formação como treinador. Há gente que inclusive brinca com a situação de que é preciso mais anos para ser treinador que para ser médico. Sim, em Portugal, se seguirmos o percurso normal, são precisos agora, com a nova legislação, pelo menos 8 anos. Exatamente. E portanto, coloco-me num lado um bocadinho crítico nesse sentido dos anos que demora a atingirmos o patamar máximo da formação enquanto treinador. Agora também temos que perceber que se calhar o treinador português é bom por algum motivo e porque a sua formação é boa, o trabalho no campo é muito importante e a experiência é muito importante, mas eu que tenho o FAB, neste momento sou treinador estagiário do FAB, estou a fazer o estágio do FAB e já passei pelo UFAC também há bem pouco tempo. Sei que a presença no curso não é só para ir buscar o diploma, realmente aprende-se, tem-se vivências com colegas de outros contextos, de outras realidades, e este é um processo de aprendizagem que é importante tê-lo. Se eu concordo com tudo nele, como disse, não. Agora, para haver alguma seriedade naquilo que é a função de treinador e naquilo que é a profissão de ser treinador, como é óbvio, tem que haver alguma exigência. E eu aceito que a haja e estou preparado para ela. Hugo, ele falou aqui numa questão que eu acho interessante, até porque os 3 passaram na formação e, portanto, não achas que o erro e a experiência e erro, que nós, treinadores, que deveríamos fazê-la em cenário de formação? Também, mas o contexto sénior é completamente diferente do contexto de formação. Nós, no contexto sénior, trabalhamos uma coisa que para mim é muito importante, que é o fator psicológico. Está cada vez mais intrínseco no panorama do futebol distrital o fator psicológico. Quando nós na formação conseguimos ter mais poder, entre aspas, sobre os jovens, sobre o pensamento deles e conseguimos trazê-los para o nosso lado, no escalão sénior, não. Acho que a nível psicológico é muito complicado e acho que o fator de tentar perceber como é que o atleta está, se teve um bom dia de trabalho, se tem problemas em casa, se tem problemas financeiros, se a mãe ou o pai estão doentes, isso vai tudo afetar a performance em treino / jogo. Sim. E esse fator cada vez mais é importante. É por isso que eu acho que o errar na formação deve-se fazer, mas para trazer para contexto sénior, e como eu disse, eu no primeiro ano errei muito porque eu não estava preparado para este fator. Não estava. Porque eu pensei que quando vinha da formação para o sénior ia ser igual, mas enganei completamente. Daí eu dizer que eu errei muito. E quando eu estou há 3 anos no ASES, ainda neste projeto, eu quero fazer um trajeto pelas escadas. Eu não quero automaticamente estar há 2 anos no ASES e rapidamente saltar para a prova nacional. Se quero saltar, claramente quero saltar. Mas passo a passo, vamos subir um degrau de cada vez para quando surgir o projeto, e já surgiu, e nós rejeitámos, porque nós não estávamos preparados quando chegar esse momento,
nós temos todas as habilitações para conseguir, tanto no fator psicológico, para mim é 50% e o campo tem outros 50% de importância. Quando tivermos tudo na nossa posse, claro que vamos continuar a errar. Só não aumenta o seu grau de exigência se não errares. Mas tiveste essa preocupação enquanto treinador, tiveste essa preocupação de ir buscar conhecimento na área da psicologia desportiva, porque é isso que estás a falar? Eu estou inserido num projeto de scouting de coaching desportivo. Agora, podes explicar como é que isso funciona? Basicamente é ler, é tentar perceber o que se passa com um atleta. Mas trabalhas com gente exterior ou clube? Eu neste momento estou a fazer uma formação. Ok. Estou a fazer uma formação para acrescentar mais valências a mim. Sim. Tentar perceber o que é que se passa com um atleta e dentro de alguns exercícios trazê-los para o nosso lado e, claro, deixá-los à vontade, claro. Tentá-los perceber que isto não é o futebol, não é vida ou morte, há coisas mais importantes que isto. E para termos por humanos, para termos uma boa performance, temos que mentalmente estarmos bem. E isto não é só no futebol, é a nossa vida particular também. Claro. Por isso é que eu acho que cada vez mais é importante nós estarmos bem cientes que o fator psicológico é cada vez mais importante. Muito bem. Miguel, também tens esta visão em relação à psicologia desportiva e à importância da psicologia. Nós olhamos para os clubes profissionais e todos têm um psicólogo desportivo. Também dás esse relevo, também achas que é importante? E depois também queria que me falasse um bocado sobre esta questão que nós estivemos aqui a discutir em relação ao trajeto dos treinadores. E até para ligar com essa ambição que tu mostraste há pouco, se pretendes continuar a formação de treinadores e a importância que têm os campeonatos nacionais nessa própria formação. Sim, em relação à primeira questão, concordo plenamente claramente de acordo. Acho que a psicologia é bastante importante. O que fez 50-50 e eu, se calhar, aumento um bocadinho para 60-40. Porque o futebol jogado com inteligência vai estar muito mais perto do sucesso, claramente. Em relação aos treinadores, a minha visão é claramente igual à do João. Acho que é um trajeto duro, difícil, longo, muito longo, mas que tem que ser assim, ou ali, lá está, partilho muito da ideia do João, há ali premissas que para mim não fazem sentido nenhum, há situações dos campeonatos nacionais e ter que ter elegibilidade em termos de números de jogos e depois se passaste como atleta que é pela seleção, que é por campeonatos nacionais e isso dá-te, digamos assim, prioridade, acho que não faz muito sentido. Muito sinceramente, acho que não faz sentido ser um trajeto tão longo. Penso que poderíamos encurtar isso com a nova legislação, acho que já é possível encurtar, porque a anterior já foi encurtada, os 8 anos, antes era 10, 13, antes era 10, agora estamos com 8, sim. Pronto, considero que e partilho da ideia do João, eu acho que o treinador português é um treinador capaz, muito capaz, gosta de trabalha muito, e depois essas premissas de andarmos ali, falaste-se bem do Mister Pacheco, 10 anos e não conseguiu, acho que não faz muito sentido, muito sinceramente. Ele ter feito campeonatos nacionais traz outra experiência, claramente que traz. A exigência, quanto maior a exigência, maior experiência tu vais ter. Agora, em termos de estarmos tantos anos reféns, digamos assim, de umas leis que eu não concordo, claramente não concordo. Muito bem. Estamos a entrar na parte final e gostava agora de falar um bocadinho convosco em relação à massa adepta do clube e a relação que o próprio grupo de trabalho tem com essa massa adepta. Nós já falámos aqui anteriormente sobre os fervorosos adeptos, perdoam-me a expressão, mas eu acho que eles são mesmo fervorosos adeptos e acho que é um elogio.
os fervorosos adeptos do Santo Adrião, um campo que era muito complicado para quem ia visitar, que agora não tens isso, ou se calhar tens noutra escala. Qual é o apelo que tu fazes para um projeto de subida, para quer a freguesia, quer, porque também tens adeptos de fora que têm esse conhecimento, qual é a mensagem que tu tens a transmitir e o que é que tu, enquanto responsável máximo pela equipa, o que é que lhes podes oferecer? Eu acho que mais do que pedir alguma coisa da minha parte, a mensagem tem que ser passada em campo pela equipa. E nós temos-lo feito e fazemos por o fazer. Trabalhamos muito durante a semana. A nossa equipa é uma equipa que quer ser uma equipa sempre muito intensa nos jogos, muito aguerrida, e isso casa muito bem com os adeptos fervorosos, como disseste bem. E adaptaste essa ideia ao clube? Sentias que o clube pede esse tipo de jogo, esse tipo de ideia de jogo, ou já era algo que por acaso casou com o Santo Adrião? E eu revejo-me também numa ideia de jogo assim, dessa forma intensa, dessa forma pressionante, dessa forma que deixar sempre o jogo vivo, digamos assim, não é? E isso acaba por tornar o jogo melhor. Sabemos que nesta divisão, por vezes, as dimensões dos campos não nos permitem fazer aquilo que por vezes gostaríamos, e eu, enquanto treinador, gosto de um futebol intenso, sem bola, não é? De pressão forte e com bola, porque gostava de podermos fazer mais jogo envolvente e jogo de construção, e por vezes as dimensões dos campos não nos permitem. Portanto, estamos a falar de um contexto muito específico, muito diferente da divisão de honra do Pro Nacional, em que há mais contacto físico, muito mais, o que torna por si só os jogos mais quentes, podemos dizer assim. E isso, com uma massa adepta como a nossa, coloca realmente o registro dos jogos num registro fervoroso, num registro muitas vezes de mais emocional até do que racional. E a mensagem que eu posso passar para a nossa massa adepta é que podemos e que iremos certamente continuar a trabalhar para no jogo essa gente que nos vai ver sentir que se revê em campo, que se sentissem que se fosse eles estar dentro de campo estariam da mesma forma, com a mesma entrega. No fundo é isso. Sabemos que não vamos fazer sempre as coisas bem, sabemos que vai acontecer sempre alguns erros, mas a mensagem mais importante que deve ficar no final é que demos tudo e que deixámos tudo em campo, e nisso temos sido muito felizes, e já tivemos fases más em épocas anteriores, e no treino seguinte, no jogo seguinte, tivemos sempre alguém a vir nos dar uma palavra de alento e uma palavra de força. E depois o Santo Adrião, nesse sentido, também é um clube eu diria, especial, porque é um clube que fica muito bem rodeado, como eu já disse, faz fronteira com o Concelho de Felgueiras. Nós temos alguns jogadores de Concelho de Felgueiras, o que acaba por, além de termos adeptos da própria terra, temos também muitos adeptos de zonas envolventes, até da própria cidade de Vizela, porque o Santo Adrião é encostado ao centro de Vizela, ao mesmo tempo faz fronteira com o Concelho de Felgueiras, ou seja, fica ali numa zona bem rodeada de muita gente, é uma zona de muita densidade populacional, e somos um clube um bocadinho abrangente, digamos assim, naquela zona toda, e deixa-me muito contente, e sobretudo aos jogadores, que eles é que estão dentro de campo e sentem ainda mais esse apoio. Deixa-nos muito felizes, como é óbvio, começarmos às vezes jogos e olharmos para a bancada e vermos ali 200 pessoas. Sim, que acontece algumas vezes, muito bem. Felizmente. Acontece o mesmo em Santa Eufémia, ou a população, os adeptos, como é que está essa relação dos adeptos com o clube e com a equipa? Acho que para ser igual ao Santo Adrião é muito difícil. É difícil, sim. É muito difícil. Sim, sim. É um caso acho que especial. são únicos, são especiais. Contudo, a massa adepta é uma massa adepta que nos acompanha. Não no volume considerado como o Santo Adrião, é muito difícil.
mas que nos Eu já vi acompanham. um ponte na honra, um ponte Santo Eufémio, Ases, exatamente, desculpa. E vocês levaram mesmo muita gente Mas nesse aquilo jogo. também é só passar a estrada. É quase só passar a estrada que lá estás logo lá. Mas é uma massa adepta que nos acompanha, que nos jogos, mais nos jogos em casa, mais claramente nos jogos em casa, em que nos momentos difíceis eles aparecem e que nos transportam. Nós gostávamos que essa massa adepta fosse mais aguerrida durante os 90 minutos, não só quando nós precisássemos. Exatamente. Mas acho que com a nossa entrada, com a entrada desta nova direção, que é uma direção nova, está a conseguir trazer mais gente nova, não só aqueles associados mais antigos, que esses acompanham-nos para todo lado e são fundamentais, mas estamos a conseguir trazer mais gente nova. Como o Ases é uma equipa que tem cerca de 160 atletas da formação, cada vez mais começam a aparecer os pais dos atletas a envolver-se connosco, a ir ver os jogos fora, a trazer-nos novas energias, e estamos a crescer. E isso para nós, e os nossos atletas estão a sentir isso, que estão-nos a trazer mais velocidade. Contudo, esperamos que cada vez que os empurrem mais e que sejam cada vez mais ruidosos, porque a nossa equipa também é uma equipa que gosta de pressionar alto, de, quando não tem bola, ser uma equipa agressiva, no bom sentido, como é óbvio, e gostávamos que eles cada vez mais nos dessem energias positivas para nós conseguirmos alcançar coisas boas. Muito bem. O Taipas, toda a gente sabe dos adeptos que tem, toda a gente sabe das dificuldades que é jogar no campo do Montinho, mas eu acho que ninguém estaria à espera de ver tanta gente a assistir aos jogos da equipa B, uma ligação da Vila das Taipas tão grande com a sua equipa B. Porquê é que isto tem acontecido? Eu acho que isto é muito fruto do que os miúdos fazem dentro do campo, muito sinceramente. A forma como nós jogamos, o futebol que eles praticam é que acaba por chamar as pessoas. As pessoas gostam de nos ver, identificam-se com aquilo que nós fazemos dentro do campo. Como disseste muito bem, o Taipas por si só já Sim. É um clube que traz sempre muita gente. Sim, é um clube histórico. É difícil jogar nas Taipas. Temos essa felicidade de conseguir transportar esses adeptos que muitas vezes vão ver o jogo da equipa sénior, da equipa principal, para o nosso cantinho, digamos assim. Mas maioritariamente o êxito disto é dos atletas e da forma como eles praticam. Que tem muito a ver com o futebol praticado, acho que tem muito a ver com isso? Ou ia acontecer naturalmente por ser o Taipas? Um misto das duas, mas aqui em termos percentuais, na minha perspectiva, acho que há ali uns 70% para o futebol praticado pela equipa e depois um 30% porque já está intrínseco ao clube, aquele bairrismo, o gostar do clube. Temos sempre gente da estrutura a ver, sempre muita gente ali ligada ao Taipas, e ia acabar por acontecer. Na minha perspectiva, não ia ser um registro tão grande se a equipa não se comportasse como se tem comportado até à data. Por isso, acho que é muito mais mérito da equipa em tentar juntar os habitantes da vila pela forma como joga, e acho que esses mesmos habitantes se identificam bastante com a equipa dele. Muito bem, acho que é uma excelente forma de terminarmos. Quero-vos agradecer em meu nome e em nome do Atleta Canal a vossa presença. Foi um programa sobre futebol puro, futebol da nossa primeira divisão, que eu aconselho todos, a quem ainda não teve a oportunidade de assistir a um jogo, de ir assistir, porque realmente vive-se momentos muito, muito prazerosos e de certeza que vão estar. De minha parte, já sabem, todas as terças-feiras fala-se de Pro Nacional. A partir da próxima semana teremos sempre 2 convidados cá connosco a falar sobre a Pro Nacional e de vez em quando, à sexta-feira, uns brindes com convidados ilustres e a falarmos de outras latitudes, de outros campeonatos e, quem sabe, até de campeonatos profissionais. Fiquem bem